Neste exato momento, você está na situação mais apropriada ao exercício da compreensão e do auxílio, na circunstância mais favorável para fazer o bem, de coração ligado às criaturas certas, junto das quais precisa trabalhar e harmonizar-se com a tarefa mais adequada às suas necessidades, nas responsabilidades justas de que deve desincumbir-se, no ponto mais importante para dar o testemunho de sua aplicação à fraternidade, de reconhecer que a nossa felicidade é medida pela felicidade que fizermos para os outros, de observar que muitas vezes vale mais perder para conquistar do que conquistar para perder, de ajustar-se à paciência e à esperança para consolidar o próprio êxito no instante oportuno, de não esmurecer com a dificuldade a fim de merecer o benefício, de sorrir e abençoar para receber simpatia e cooperação. E por isso mesmo, você agora está no momento exato de trabalhar para servir. E trabalhando e servindo, você adquirirá a certeza de que toda pessoa que trabalha e serve caminha para a frente. E quem caminha para a frente, com o bem de todos, encontrará sempre o melhor. André Luiz. Agora, para a nossa abertura oficial, com a prece, o nosso amigo Robson vem nos agraciar. Boa noite a todos. Então vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento ao alto, colocar em nossas mentes a figura do Mestre Jesus e oremos assim. Divino Mestre amigo, mais uma vez, com um sentimento de gratidão, nos encontramos nesta noite, nesta casa de oração, sentindo as energias salutares que disponibiliza para cada um de nós. Mestre amigo, só temos a te agradecer a esse momento salutar em que se encontra conosco, pois bem dissestes que se 2 ou mais estivessem em teu nome, cá estarias. Então sentimos a tua presença neste lugar. E com esse sentimento de gratidão, de felicidade por estar conosco, queremos te pedir, Senhor, que nos ilumine, que nos ampare, que derrame sobre nós teu amor, tua paz e a tua misericórdia. E que tua luz permaneça sempre em nossos corações. Que assim seja. Quem vai ser o mestre de hoje? É ele aqui? Ah, tá bom. Boa noite. Estamos onde, Maico? Estamos... Qual é a questão, Paulo? 222, é? É 222, é, Maico? Ah, é, né? Ah, sim, é o finalzinho. Tá funcionando o microfone? Oi. Ah, agora sim. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós lembramos que às segundas-feiras agora nós teremos Livro dos Espíritos. Tivemos Livro dos Médiuns desde a introdução até o penúltimo capítulo. E agora nós continuamos o Livro dos Espíritos que estava suspenso, né? A gente volta com o estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2 do capítulo 5, na questão de número 222, aquela questão comprida, né? Livro dos Espíritos. 222. Considerações sobre a pluralidade das existências. Então, vamos chegar ali, né? As próprias palavras de Jesus
não podem deixar dúvida a respeito. Eis o que se lê no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 3 a 7. Tem uma nota aqui de Kardec, aliás, é a nota da tradução. Este parágrafo e os seguintes, de número 3, 4 e 5, não faziam parte da segunda edição francesa, da de 1860. Tendo sido acrescentado mais tarde por Allan Kardec, conforme se pode constatar na quarta edição, a gente lembra que a quarta edição do Livro dos Espíritos é aqui em que Kardec faz uma revisão. O Maicon, ele traz até o cafezinho que ele sabe que eu gosto, ó. Também de 1860 e edições posteriores de O Livro dos Espíritos. Nós estamos tratando, gente, da pluralidade das existências, da possibilidade que existe, segundo o Livro dos Espíritos, é a ciência espírita e filosofia espírita, que trabalham para afirmar isso, para determinar isso, sob a ótica da doutrina, de que é possível ir e vir, ir para o mundo espiritual e voltar para o mundo material. No mundo espiritual, vir para o material e voltar para o espiritual depois. Esse fluxo de idas e vindas alternando momentos na erraticidade e momentos na vida terrena, compõe a nossa vida. Então, as existências físicas e materiais, elas se associam às vidas às existências que nós exercemos na espiritualidade. Então, nós temos esse conforto e esse consolo de saber que, ao desencarnar, a gente tem a possibilidade de desfrutar do trabalho, do estudo e do aprendizado lá no mundo espiritual. Agora, depende do quê? Depende de como estamos, depende de como vivemos, depende de onde vibramos. Eita, gente, um cafezinho quente é bom, né? Então, aqui, nesse tópico, a gente encerra essa questão da reencarnação. As próprias palavras de Jesus não podem deixar dúvida a respeito. Eis que se lê no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 3 a 7. Jesus, no diálogo com Nicodemos, Jesus deixa claro para Nicodemos a existência da reencarnação. Para as outras doutrinas religiosas, cristãs, nesse momento aqui, Jesus fala pelo renascer através do batismo. Para os protestantes, por exemplo, para as concepções protestantes e para o catolicismo apostólico romano e também para o catolicismo ortodoxo, renascer da água significa renascer através do batismo. Ou seja, eu, diante da religião, diante da doutrina, eu me proponho a estabelecer um processo de renascimento a partir do batismo. Ou seja, do reconhecimento da doutrina como um instrumento de inspiração, de orientação, de crescimento material. Né? Por quê? Porque a visão é uma visão puramente materialista. Né? O que Jesus está falando, e por isso é que ele diz, quando responde a Nicodemos, ele diz: em verdade, te digo, que se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Tem algumas expressões aqui que a gente deve analisar. Em primeiro lugar, Jesus diz, em verdade, em verdade. Honório Abreu, estudando o Evangelho, nos estudos de Honório Abreu, ele diz que quando Jesus diz em verdade, ele está fazendo uma nova interpretação do que está dito pelo judaísmo. Que Jesus disse o quê? Eu não vim destruir a lei. Mas Jesus não disse que a lei estava correta. Né? Jesus não disse que ela estava interpretada de forma correta. Desculpe a imprecisão. Obrigado, Lécio, pela correção. E Jesus diz que não veio destruir a lei. Mas Jesus também não diz assim, ela está bacana do jeito que está. Por quê? Porque senão ele não precisaria vir. Então Jesus vem porque ele precisa recondicionar a lei, atualizar a lei, colocar a lei sob determinados parâmetros mais modernos, 2000 anos atrás. O que ele trazia era a modernidade. Né?
Por quê? Porque já fazia tempo que Moisés tinha entregue para o povo judeu a base doutrinária do judaísmo. Aí é importante que você disse, Lécio. Lécio está falando que Moisés falou, Jesus retificou, corrigiu rumos da interpretação, mas ele, quando ele foi, ele disse, vou a papai e vou pedir que ele mande o Consolador. Por quê? Porque ele sabia que nós não captamos tudo. Gente, se você falar para um menino de 2 anos sobre a equação de segundo grau, vai entrar no ouvido e sair no outro. Agora, se você mostrar para um menino um pedaço de goiaba e um pedaço de banana, e explicar para ele, ó, isso aqui é banana, experimenta o sabor, ele morde. Aí experimenta esse aqui, a goiaba, ele morde. Aí ele tira dali uma lição. Talvez, daqui a 1 ano, quando você disser, isso aqui é o quê? Banana ou goiaba? Ele vai dizer banana. Isso aqui é goiaba ou banana? Ele diz goiaba. Por quê? Porque ele vai assimilar com muita precisão aqueles ensinos que ele pode captar facilmente com os sentidos. Com a visão, com o tato, com o olfato, com o paladar. Ele vai captar aquelas informações muito rapidamente. Mas Jesus vai falar de reino dos céus, para quem estava só querendo não morrer de fome, ou para quem estava só querendo não morrer de doença, ou para quem estava só querendo não morrer numa batalha, numa guerra, que vivia o povo o tempo todo em conflito. Então tem coisas que pela infância da humanidade passou desapercebido. Aí Jesus disse logo, vou ao papai e vou pedir para mandar o Consolador, que vai trazer novidades, que eu não vou nem falar, porque vocês não vão entender. E se eu for falar de equação de segundo grau, vocês não vão entender. Imagine se eu falar de integral e derivada para vocês. Né, Roberto? O Luiz Alberto conhece integral e derivada, porque estudou engenharia, sofreu, coitado. Aí, como é que eu vou falar de integral e derivada para quem não sabe o que é a equação de segundo grau? Não tem a menor condição. Então, Jesus disse, eu vou lá, e depois eu vou trazer o Consolador que vai fazer você lembrar o que eu vou dizer e que você não vai viver. Você vai esquecer porque não pratica. Se você aprender a dirigir, tirar a carteira e ficar 5 anos sem pegar num carro, na hora que você entrar de novo, você pergunta, ali a embreagem, aqui o acelerador, onde é o acelerador, a embreagem e o freio? Você nem lembra mais. Eu tirei férias de 15 dias, quando eu voltei lá para o departamento, aí eu fui fazer a atualização do cadastro de um professor no sistema eletrônico, eu falei assim, vem cá, depois que eu vou lá naquela página, eu volto para cá, eu faço o que mesmo? Aí fiquei, em função também da idade, né, Inês? 61 anos e 2 dias, já está, né? Aí o que acontece, gente? Então Jesus, ele faz essa retificação quando ele diz isso aqui, ó. Em verdade te digo que se um homem não nascer de novo, não poderá ver. Olha, não é estar, né? Não é estar no reino de Deus, é ver no reino de Deus. É vislumbrar o reino de Deus. É diferente de estar, de possuir, de ser dono do reino de Deus. Então ele diz em verdade, para recondicionar a interpretação, e ele diz que ele fala de nascer de novo. Aí o Nicodemos, gente, Nicodemos era sábio em Israel. Aí ele diz, como pode um homem nascer já estando velho? Pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Ou seja, se esse camarada que sabia tudo da doutrina judaica, que conhecia tudo, que você botasse na frente dele sobre os códigos, sobre a Cabala, sobre o Pentateuco deles, os livros sagrados dele, tudo, o Talmud, o que você botasse na frente dele, ele desenrolava de vante a ré, Janice, como dizia minha avó, né? De vante a ré e de ré a vante. Não é teu tempo não, Inês, essa expressão, né? É a coisa assim do passado, não é do teu tempo não. De vante a ré e de ré a vante. Aí o que acontece?
ele diz assim, a pergunta dele, gente, é tão infantil diante da sabedoria de Jesus, da grandeza de... Hã? Na Boa Nova, quem tiver curiosidade de saber como é que foi de fato esse diálogo, vá na Boa Nova. Você vai ver, lá a gente parece que vê a imagem, como se fosse no cinema, o Nicodemo sair de lá queimando as pestanas, né? Aí Jesus responde para ele, em verdade, olha de novo, ele disse que era preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. Nascer de novo para ver o reino de Deus. Agora ele diz, em verdade te digo, se o homem não nascer da água, lá ele só disse nascer, agora ele está dizendo da água. O que era a água para o povo hebreu, para o povo judeu? A água aqui representa o simbolismo do útero materno, mas representa também, lá na Gênesis, as águas de baixo e as águas de cima. E aqui Jesus está se referindo às águas de cima. Fluido cósmico universal. Honório Abreu. Interpretação de Honório Abreu. Ele disse, é necessário nascer da água. É necessário nascer do fluido cósmico. Quem é que gera o corpo físico? É o fluido cósmico. É derivado do fluido cósmico. Aonde? Dentro da barriga da mãe. Em que meio? No meio aquoso. Então ele disse, é necessário nascer da água. Mas Jesus completa. Ele diz assim, ó, é necessário nascer da água e do Espírito. Por quê? Porque matéria é diferente de Espírito. Fluido cósmico que gera a vida material, não tem nada a ver com o Espírito. Porque só tem dois elementos no universo. O princípio inteligente e o princípio material. O princípio material deriva o fluido cósmico universal. E o princípio inteligente deriva, evolui e gera o espírito. Então o princípio inteligente é diferente da matéria. Aí Jesus diz, é da água e do espírito. Ou seja, você tem que nascer do fluido cósmico universal e do espírito. Nascer do espírito é voltar, porque o espírito é eterno. O espírito, depois de criado, ele não é criado de novo, ele não é recriado. E quando eu desencarno espiritualmente, perispiritualmente, e eu me mantenho e me conservo como espírito e como perispírito. Mas o corpo não, o corpo se degenera, porque o corpo está sujeito ao processo de transformação que a atmosfera, que o meio ambiente do planeta requer que ele apodreça, que ele volte ao que era. Aí eu passo a vida todinha cuidando desse corpinho bonito, depois joga dentro de um caixão, joga no fundo, daqui a pouco, os bichinhos começam, aí passa um passarinho lá e leva um pedacinho do Hernandes, não sei para onde, passarinho. Aí lá uma cobra pega o passarinho e engole, estou na cobra. E vai embora. E volta para o meio, volta para a natureza e volta para o ambiente. Aí ele diz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido da matéria é matéria. Ou seja, não existe possibilidade de gerar um corpo físico sem ser proveniente da matéria que já existe. Não existe. Aqui na Terra não foi inventado outro mecanismo. Então, da carne que sou eu, sai um elemento, e da carne que é a Cidinha, sai outro elemento e forma a Arielle. Mas a carne é que gera a carne, ou seja, a matéria gera a matéria. Porque os princípios aqui, os princípios científicos, os princípios naturais aqui conformados, eles dizem que é assim que se processa. Então o que é da carne é carne. E o que é nascido do espírito é espírito. Porque não tem como você não ser espírito. Nasceu do espírito porque você já existia como espírito. Você renasce na carne, você tem uma nova oportunidade de gerir um corpo físico na carne. É uma experiência nova. E Jesus dá uma admoestação no sábio. Não te admires de eu te haver dito. Importa-vos nascer de novo. O que é que Jesus está dizendo para Nicodemos? Importa-vos nascer de novo.
É porque Jesus está dizendo para Nicodemos que é necessário nascer de novo. Por quê? Porque se você não nascer de novo, você não vai ver. Exatamente. Não evolui. É necessário nascer de novo. Importa que eu te diga, Nicodemos, que é necessário nascer de novo. E aqui a gente encerra o capítulo 5 do livro 2 e nós vamos para o capítulo 6. O capítulo 6 é vida espiritual. Diga. Ah, já foi ali, né? Ixi, é azul agora, né? Pode ser o seu professor, senhor. Mas esse Luiz Alberto, ele... É. Luiz. Não é porque sai na transmissão. Está transmitindo ao vivo e a cores. Se soubesse, não ia falar, não. Eu fiz uma pesquisa aqui na inteligência artificial sobre como que os evangélicos entendem essa passagem de Nicodemos com Jesus. Ou seja, nós temos a nossa interpretação, está ali no livro dos Espíritos, né? Aí eu vou ler rapidamente aqui, só para aí quem tiver dúvida ou tiver curiosidade, é só fazer a pesquisa. Eles entendem que nascer de novo é uma experiência espiritual. Eles entendem que é necessário ser gerado uma nova pessoa pelo Espírito Santo, gerado no sentido de mudança de pessoa. Ou seja, a partir do momento que eu aceito Jesus, que eu mudo meu modo de vida, meus comportamentos, né? Então o Espírito Santo atuando, ele vai fazer eu ser outra pessoa. Hein? Eles dizem que é uma questão de fé. Eles, né, a inteligência artificial mostra as passagens onde eles se baseiam, tá certo? Em João 3, 14, 16 é uma questão de fé. Ela enfatiza a importância da fé em Jesus como caminho para a salvação da vida eterna. Então é isso que eles entendem. E tem mais uma aqui. E eles entendem também que é uma transformação radical. Então, nascer de novo é uma transformação radical. Ou seja, a partir do momento que você muda o seu comportamento, suas atitudes, você tem uma transformação, aí você está renascendo de novo, igual Jesus disse lá. Certo, gente? Então, a contribuição era essa aí. Está aqui, professor. Importante esclarecimento que o Luiz Alberto faz, né? Gente, é bom a gente ter as diferentes versões. Então, o capítulo 6, o título é Vida Espírita, ou Vida Espiritual. O Kardec, depende da tradução. Eu estou aqui com a tradução... Deixa eu me exibir aqui, ó. Olha aí, meu livro dos Espíritos agora. Capa dura, pense. Tem uma nota de rodapé que diz assim, ó. A expressão do original em francês é vie spirit, que ele grifou, e ele diz assim, é a nota do tradutor, ao longo desta obra, traduzimos a expressão vida espírita, né, que é como está ali, vida espírita, por vida espiritual. Por quê? Quando se referir à vida do espírito desencarnado no plano espiritual, vai tratar vida espiritual. É só para esclarecer. Aqui está vida espírita de acordo com o original francês. É porque essa tradução aqui é do Guilhom. Essa tradução minha aqui, se não me engano, é do Evandro, a mais nova. Deixa eu ver. Essa aqui é a tradução mais recente, é a do Evandro Noleto. É a tradução mais moderna que tem da obra de Kardec. Feb também. Vamos lá. E essa aqui é do Guilhom. Essa que nós estamos vendo na reprodução aqui é Guilhom Ribeiro. Maranhense, por sinal, viu, gente? Engenheiro e poliglota maranhense. O Noleto? Evandro Noleto? Tá aí, me pegou. Hã? Não, Evandro Noleto. Eu não conheço a história do Evandro Noleto, falar a verdade. Inclusive, eu vou pesquisar.
O Evandro Noleto. Eu, inclusive, no encontro do NEP em Brasília, encontrei uma pessoa da família de Noleto lá, e eles têm muita ligação com o Espiritismo, participando do NEP. Questão 224. Do que vai tratar esse capítulo, gente? Espíritos errantes, mundos transitórios, percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, escolha das provas, relações de além-túmulo, relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, metades eternas, lembranças da existência corporal e comemoração dos mortos funerais. Né? Eu fiz até uma palestra outro dia falando sobre essa questão dos mortos, foi na Casa de Isaura. Cadê o Aguiar? Foi com o Aguiar que falei na Casa de Isaura, e a gente usou algumas questões do Livro dos Espíritos nesse tópico aqui. Né? Vamos lá. O primeiro tópico é Espíritos errantes. Questão 223. A alma reencarna imediatamente após a separação do corpo? Essa é a pergunta. A alma reencarna imediatamente após sua separação do corpo? Resposta dos espíritos. Algumas vezes reencarna imediatamente, mas na maioria das vezes só depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo aí menos grosseira a matéria corporal. O espírito encarnado goza de quase todas as suas faculdades de espírito, e o seu estado normal é o dos vossos sonâmbulos lúcidos. Tem algumas coisinhas que a gente pode destacar aqui, né? Eu estou lendo aqui, gente, a tradução está sendo diferente. Eu vou ler por lá, né? Então não, é melhor? Eu vou ler por lá, porque eu queria mostrar meu livro novo, mas ninguém nem ligou. Deixa para lá. E Mike, agora tu vai ter que virar o... Eu acho que tu devia virar a transmissão de lá para cá, que eu fico lendo. Pode ser. Algumas vezes reencarna imediatamente. Gente, algumas vezes, só algumas vezes. O mais frequente é que o espírito, ao desencarnar, ele passe pelo estado de perturbação. Certo? Ele passe pelo estado... Ele passe pelo estado de perturbação momentânea. Ele passe às vezes pelo tratamento. Muitas vezes o espírito é internado, é hospitalizado para recuperar de dores que a doença provocou e provoca no mundo espiritual ainda. Então, nas obras de André Luiz, a gente vai ouvir relatos de espíritos que desencarnaram e que ficaram em estado de perturbação durante algum tempo. Aí, para além da perturbação, tem um momento também em que o espírito, se reencontrando consigo, ele vai parar numa região rebaixada, de energia muito fluídica, muito rebaixada, como a gente sempre gosta de citar, o caso de André Luiz, ao sair da Terra e passar algum período, dizem que 7 anos, 8 anos, nas regiões umbralinas. Ou seja, ele com o pensamento rebaixado, com a culpa que ele carregava em função do projeto reencarnatório não ter sido suficientemente bem sucedido quanto havia sido planejado, ele se encontra no estágio de energia rebaixada. E ele passa algum tempo até ser acolhido. E o interessante é que ele não ficou abandonado. Ele tinha um grupo de espíritos muito superiores a ele, que velavam por ele e que tentavam resgatá-lo. E é bom porque a gente com esse exemplo, a gente sana algumas dúvidas com relação a isso aqui. A própria mãe de André Luiz foi à região umbralina. Né? Clarencio foi algumas vezes e só conseguiu resgatá-lo, porque depende do livre-arbítrio dele, depende do estado em que ele se encontra, só conseguiu resgatá-lo quando ele, questionando a situação em que estava, ele eleva o pensamento a Deus. E nesse momento, Clarencio, com um grupo de trabalhadores que estavam ali, recolhem André Luiz e o levam para dentro dos muros de nosso lar. Né? Aí a gente vai dizer,
Vai acontecer sempre assim? Não. Imediata. Mas isso aqui é muito raro. Muito raro. Ele diz algumas vezes reencarna imediatamente. Porém, mais frequentemente, só depois de intervalos mais ou menos longos. Geralmente é compulsória, quando reencarna imediatamente. Não entendi, Alexandre. O despertar dele, sim. Agora ele vai traçar, gente, um paralelo aqui com os mundos superiores. O Espírito esclarece. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Por quê? Porque a densidade dos corpos físicos ela é muito menor do que a daqui. A própria densidade dos planetas é menor do que a daqui. A estrutura do fluido cósmico universal é muito diferente da daqui. E tem menos resgate também. Você, ao desencarnar, você não entra em estado de perturbação, porque você sabe que desencarnou, porque seu corpo físico venceu o prazo de validade, digamos assim. Aí você precisa fazer o quê? Sair do corpo físico e momentaneamente para a erraticidade e obter uma nova oportunidade de reencarnação. Temos exemplos? Temos. Gente, eu estou todo enrolado hoje. Tem um fio querendo me dar uma rasteira aqui. Temos exemplos, sim, Revista Espírita, quando retrata a entrevista com o espírito de Júpiter, que diz como é a estrutura de lá. Planeta que não tem matéria densa como o nosso, planeta de estrutura gasosa. Os habitantes de Júpiter não habitam o corpo planetário, eles habitam a atmosfera. Quem habita o tecido planetário são os animais. Os animais são auxiliares dos jupiterianos. Aqui para os terráqueos, os animais são instrumentos de exploração, ou para se alimentar. Hoje a gente já está até cuidando dos animais, mas antigamente a gente maltratava com a maior naturalidade do mundo. Ninguém levava mal porque você maltratou um animal, chicoteou um animal, até feriu um animal. E outra coisa, a encarnação dos seres de Júpiter, ela é muito mais longa. Muito mais longa. E a infância é muito curta. Então, estágio de infância, eu falei sobre isso foi com vocês na juventude, no André Luiz, não foi? No ESD. Foi ESD? Foi. No sábado. Fui 2 sábados no André Luiz falar sobre o ESD com o pessoal da juventude. E eu estava falando exatamente isso, sobre o processo da infância, a importância da infância no processo de reencarnação. E em Júpiter a infância é muito curta, por quê? Porque os espíritos já estão talhados. Eles não precisam ter o esquecimento total das coisas que fizeram, porque não tem resgates a cumprir. Então, nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, e ele diz, a matéria corporal sendo menos grosseira, o espírito ali goza de quase todas as faculdades espirituais. Olha, o espírito encarnado goza de quase todas as faculdades espirituais. Ou seja, ele mesmo encarnado, ele pode se movimentar mais rápido. Em Júpiter, por exemplo, se ele habita um local da atmosfera, ele pode se movimentar com sua casa, com tudo, para outro lugar dentro da atmosfera. Ele não precisa se fixar no lugar. Agora você imagina, gente, o tamanho daquele planeta. E a quantidade de seres que tem lá, encarnados, apesar do corpo físico deles ser mais sutil do que o nosso perispírito aqui. O corpo físico deles é mais sutil do que o nosso perispírito. Por isso o espírito de lá encarnado goza de faculdades espirituais. Para nós aqui, o que acontece? Esquecimento. Eu desdobro, ao desdobrar, no desdobramento do sono, eu posso gozar de algumas faculdades, estando no desdobramento. Que mais que a gente pode destacar aqui? O estado normal deles é como aquele dos sonâmbulos lúcidos entre vocês. O que são os sonâmbulos lúcidos para nós? Michael, não é sonâmbulo não?
O sonâmbulo é aquele, para nós, o sonâmbulo lúcido é aquele que é capaz de, estando no estado sonambúlico, ele dizer o que viu e o que fez. Ele tem o controle do seu estado sonambúlico. O médium sonambúlico é aquele que dá a comunicação na reunião mediúnica e ele não tem noção do que viu. Aí a gente tem que diferenciar o estado sonambúlico do médium sonambúlico. O estado sonambúlico é aquele fenômeno que acontece quando o corpo físico dorme e o espírito ganha autonomia, o perispírito se movimenta com a autonomia. Diga, Léo. Só tem uma estrada de lá para cá. E tinha feito o parto. De lucidez sonambúlica. Vamos lá. O que acontece com a alma no intervalo das encarnações? Então, entre uma encarnação e outra, o que vai acontecer? A resposta dos espíritos: torna-se um espírito errante que aspira para a sua nova destinação, que espera. Que aspira para a sua nova destinação, que espera. Então, o espírito errante é o espírito que está no mundo espiritual e que trabalha no mundo espiritual, ou estuda no mundo espiritual, ou se prepara no mundo espiritual para as próximas missões que virão. É o espírito errante, é o que está aguardando a nova destinação a que será dada a ele. 224A. Qual pode ser a duração desses intervalos? Pergunta Kardec. Olha a resposta. Desde algumas horas até milhares de séculos. Ou seja, a erraticidade pode ser momentânea, no caso dos processos de reencarnações imediatas, né, que não são corriqueiras, né, até milhares de séculos. Gente, é muita coisa, é muito tempo. É muito tempo. Para nós. Aliás, propriamente falando, não há limite extremo estabelecido para o estado errante, que pode se prolongar muitíssimo e que, entretanto, nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito tem que recomeçar uma existência que sirva, né? Que sirva para a purificação das suas existências precedentes. Ele está falando em purificação, gente. Então, quem precisa de purificação é o espírito errante que está num estado em que ainda precisa experimentar a encarnação neste orbe para poder avançar. O que se diz? Todos os espíritos em um dado momento reencarnam, né? Quem não reencarna neste orbe, por estar evoluído demais para este orbe, pode ter experiências em outras instâncias, né, superiores. O capítulo 20 do livro Crônicas de Além Túmulo, o Sócrates, eu falei isso numa reunião passada aqui, no estudo passado, o Sócrates falou, quando perguntado por Humberto de Campos, se ele tinha projetos de reencarnar aqui. Ele disse não, absolutamente. Gente, ele é veemente na resposta. Por quê? Porque eles estão num estado, esses espíritos na categoria de Sócrates, eles estão num estado de elevação que não se faz necessário de nenhuma forma a reencarnação deles aqui neste orbe. Aí ele explica por quê. Não se faz necessário que nós reencarnemos no orbe terrestre, porque nós trabalhamos com o processo de influenciação das encarnações que acontecem
sob nossa inspiração. E ele disse, ele afirma, nós que habitamos as esferas resplandecentes, ele diz que habita a esfera resplandecente. Então ele não tem necessidade de reencarnar. Aí ele faz o quê? O Zé Grosso vai reencarnar. Zé Grosso é um espírito missionário que virá e atuará sob a supervisão desses espíritos. Aí o que vai acontecer é o processo de influenciação. De lá eles vão influenciar, cuidar do processo reencarnatório desses irmãos que estarão aqui em missão. O Eurípides Bassanufo vai reencarnar. Ele está ainda disponível para encarnações terrenas? Está. Reencarnará. Quem vai governar a encarnação dele? A reencarnação dele se dará sob a égide de um espírito que habita essas esferas superiores. Então, a diferença é essa. Então ele diz que não há limite estabelecido para o estado errante, para o estado de erraticidade, que pode se prolongar muitíssimo e que, entretanto, nunca é perpétuo. Mas para quem tem resgates aqui na Terra, mesmo que fique lá 1000 anos aguardando, mas é necessário que venha, para a purificação das suas existências precedentes. Mike, como é que dá de tempo aí? 20 minutos? Vou subir. Só mais essa então. Pode ser? 224b. Essa duração depende da vontade do espírito ou ela pode ser imposta como expiação. Olha a pergunta que Kardec faz. A duração de ficar lá mais tempo, Essa duração depende da vontade do espírito ou ela pode ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio. Quais foram as escolhas que você fez? Então, as escolhas que você fez, elas dizem que o que você vai ficar fazendo na erraticidade. Você estará em autoexílio, você estará em autopunição, você estará estudando, trabalhando, auxiliando. Ele diz, é uma consequência do livre-arbítrio. Consequência. Acontece porque você tomou decisões. Acontece porque você decidiu viver de determinadas formas. Aí ele diz mais, os espíritos sabem perfeitamente o que fazem. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem. Ou seja, ele está na erraticidade e ele tem acesso ao que viveu. Não plenamente, gente. Eu já dialoguei com o espírito que ela disse, sabe o quê? Ela disse, a irmã desencarnada falou assim, eu tenho acesso ao que vivi e fiz nas 2 últimas encarnações. Ela disse para mim, tenho medo de visitar a 3ª. Ela afirmou, tenho medo de visitar a 3ª. Não tenho permissão para evitar sofrer mais. Para evitar sofrer mais. Ela disse que não tem noção do que viveu na 3ª encarnação. No estado em que ela está. Mas o que ele está dizendo? Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem. Eu estou nessa situação porque em consequência do livre-arbítrio. Está bem cuidado. Então quem foi que lhe levou para o hospital? Você desencarnou e quem foi que lhe acolheu? Teve um irmão nosso, desencarnou, 7 dias depois do desencarne, eu no desdobramento do sono eu olhei para ele. Aí eu liguei para a esposa dele e falei, olha, eu vi teu esposo ontem. Ela disse, que situação? Aí eu descrevi a situação em que eu vi ele que eu o vi no desdobramento do sono. Eu disse assim, olha, está muito bem. Gente, 7 dias de desencarnado, não é todo mundo que está bem, que está tranquilo, que está relax, está aceitando a condição. Mas o processo de doença foi prolongado, de muita dor, de muito sofrimento, desencarne muito dolorido,
mas muito consciente, muito tranquilo e muito convicto da necessidade de passar pelo que estava passando. Então houve um processo, não é que ele se conformou com a doença e não lutou contra a doença. Ele lutou o tempo todo com a doença e queria viver o máximo possível com seus filhos, com sua esposa. Só que chegou o momento em que ele não tinha mais condição de se manter ligado ao corpo físico. E ele desencarnou, segundo palavras dela, da forma mais serena que alguém podia desencarnar. Então, quando você chega no mundo espiritual, você está em que condição? Acabou, Maico? O Maico fica me podando. Aí, quando você chega no mundo espiritual, nessas condições, você não está preso, por exemplo, à monoideia da dor e do sofrimento, da culpa. Você já pensou em desencarnar e ficar preso no mundo espiritual, aí a monoideia da culpa? O tempo todo, na tua mente, eu falei por isso. Eu devia ter feito isso. Aí você fica... Então ele diz, exatamente. Mas também há aqueles para quem essa duração é uma punição infligida por Deus. Ou seja, ele está lá no mundo espiritual e ele acredita que ele está sendo punido por Deus em função do que fez. Por quê? Porque ele sabe o que fez. Aí ele alça a condição de culpado, ele se coloca na condição de culpado, né? Os outros pedem para que ela seja prolongada. Outros pedem para que ela seja prolongada, a fim de continuarem os estudos que só podem ser feitos com proveito na condição de espírito. Teve um médico, amigo nosso, Dr. Evilásio, sabe, que faleceu, era daqui de Imperatriz e desencarnou. E sempre trabalhava aqui, no Centro Espírita José Grosso, no mundo espiritual. E ele desapareceu. Passou uns 2 anos sem dar notícia. Aí voltou. Sabe o que ele estava fazendo? Estudando, se preparando. Ele trabalha hoje num departamento de reencarnação, preparando espíritos que vão reencarnar. Aí ele disse, a frase que ele disse na reunião mediúnica, parteiro fui quando estava encarnado, parteiro sou no mundo espiritual. Preparei a chegada dos que nasciam na terra e agora preparo